Queridos, quero convidar aqui o irmão Tom, ele está ali, o Tom que tem nos ajudado. Nós ficamos aí uns 2 meses e meio, né, Tom? 3, sei lá, talvez uns 2 meses a 2 meses e meio, né? Caminhando juntos aí, conversando sobre pregação, e ele tem aí aceitado de bom grado os convites. Nós vamos orar pela vida dele e pedir que Deus o abençoe, como tem abençoado a todos aqueles que têm sido usados por ele aqui neste púlpito. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que já vivemos até aqui. Tua palavra, os louvores, o momento de adoração ao Senhor. E agora, Deus, queremos que o Senhor, em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, abra nossa mente e o nosso coração. Usa o teu filho aqui nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pois é em nome dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Como eu sempre falo, é bom estar aqui, é bom estar com os amados irmãos de longa data, irmãos que fazem parte realmente de um canto muito especial no meu coração. E nada melhor do que conversar com irmãos que nós amamos, apesar de muitos nós não termos um contato muito próximo, né? Porque às vezes as agendas não ajudam muito, a vida não ajuda, mas sempre que a gente pode estar junto, é um privilégio poder estar junto e falando da palavra de Deus. Se os irmãos quiserem obrigado, pastor, quiserem ir adiantando e abrir na sua Bíblia, as suas Bíblias em Lucas capítulo 23, nós estaremos falando nesse texto. Será esse texto que nós estaremos usando para refletir sobre as coisas de Deus. É minha respiração que está saindo aí, irmãos? É, né? Parece que eu estou nervoso, né? Mas eu não estou tão nervoso assim, mas está saindo a respiração aqui, está bem engraçado isso. Vai ser Lucas capítulo 23, dos versículos 33 até o 43. E o tema dessa noite será palavras de vida em um lugar de morte. Nós estaremos falando sobre esse tema. Eu vou pedir para o pessoal, se puder, colocar para mim o tema da campanha de missões nacionais, porque nós vamos estar usando o próprio tema aqui também como um subtítulo do texto de hoje. E nós vemos ali que o tema da campanha é a solução é Jesus Cristo. E para nós isso está resolvido, irmãos. Eu acredito que quando a gente lê esse texto, a solução é Jesus Cristo, é muito fácil. Nós conseguimos entender bem que solução é essa e o que Jesus Cristo veio para trabalhar em nossas vidas. Mas para quem não é cristão, às vezes a pessoa olha assim e fala, poxa, a solução de quê? Que solução é essa? Isso é até bom, porque a pessoa ela vai ficar pensando sobre isso e vai acabar procurando entender mais sobre o que está se falando. E o tema, como eu falei, é palavras de vida em um lugar de morte. E o subtítulo, a solução é Jesus Cristo. A solução para quê? E como isso poderá ser resolvido? Que seria uma outra questão que muitos, ao lerem esse tema, pode perguntar como isso vai ser resolvido, a solução de quê e como isso pode ser resolvido. Então, além de respondermos essas duas perguntas, nós falaremos hoje também sobre a morte de Cristo na cruz e como foi que isso nos impactou, fazendo com que nos tornemos pessoas que irão falar palavras de vida e de salvação, assim como Jesus fez. Nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos. E como cristãos nós temos que seguir o exemplo do Mestre. E nada melhor do que falar palavras de vida em todos os lugares por onde nós estejamos passando. E se você ainda não é salvo, hoje é dia de salvação para a sua vida. E se você já é salvo, você já entende bem, já compreende o que está sendo falado e o que provavelmente será tratado aqui nessa noite. Hoje é o dia para que nós nos lembremos desse sacrifício de Cristo por nós na cruz. E esse é um exercício que nós cristãos temos que fazer diariamente.
sempre lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, porque nós temos um coração muito ingrato. Muitas das vezes as nossas mães, os nossos pais fazem sacrifícios imensos para que nós possamos estudar, para que nós possamos progredir na vida, e nós não damos o real valor para nossas mães, para os nossos pais. E é muito importante que nós saibamos relembrar isso que Cristo fez na cruz por nós. Então vamos ler o texto que se encontra em Lucas capítulo 23, dos versículos 33 até o 43. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavras de vida em um lugar de morte. Mas é importante, irmãos, que nós nos lembremos desse sacrifício de Cristo na cruz. Como é que isso se deu? A morte de cruz, ela era terrível. E quando nós assistimos filmes, seja ele qual for, até a Paixão de Cristo, que é um dos mais terríveis, não tem como nós entendermos quanta dor Jesus sofreu por amor a nós. Porque essa era uma das penas mais terríveis que o Império Romano impunha àqueles que estavam com alguma dívida com o Império Romano. E era terrível. E essa pena ela tinha o objetivo de trazer sofrimento pelo maior tempo possível e humilhação para aqueles apenados. A morte não chegava logo, e muitos dos condenados ficavam proferindo palavras de blasfêmias, revolta ou pedido de clemência. Muitos daqueles que estavam pendurados no madeiro tinham um sentimento de revolta, ou deveriam ter um sentimento de revolta enorme por estarem pendurados ali. E não era uma coisa fácil. Jesus não foi rapidamente colocado na cruz e deixado lá por algum tempo, não. Antes de que ele pudesse ser colocado na cruz, ele foi açoitado. Jesus sofreu humilhações terríveis antes de chegar a ser pendurado na cruz. Então, todo aquele processo de sofrimento, de dor, era algo excruciante, irmãos. Você imaginar que Jesus, no meio do caminho, não estava mais conseguindo levar a sua própria cruz. E aí, Malco foi chamado para que pudesse levar o restante do caminho da cruz. Então, a cruz era uma morte, a morte de cruz era uma das mortes mais terríveis do Império Romano. E quem era cidadão romano, se fosse morrer a pena capital, era decapitado, porque essa morte é muito mais rápida. É uma morte terrível também, mas muito mais rápida. A morte de cruz, não. Ela tinha o objetivo de fazer sofrer e o objetivo de humilhar. Contudo, Jesus reagiu de outra forma. Jesus estava ali pendurado naquela cruz e ele reagiu de outra forma. Ele mesmo sofrendo, ele ouvia as pessoas que estavam ao seu redor. Ele conseguia ouvir
o preso que estava do lado, o crucificado que estava do lado esquerdo e do lado direito, ele ouvia essas pessoas, ele ouvia a multidão que estava assistindo aquela morte macabra, aquela morte terrível, ele conseguia ouvir. E aí isso me lembra aquelas mães que muitas das vezes estão indo para a morte, né? Estão indo para o hospital por algum motivo qualquer, morrendo, e essas mães ainda conseguem se lembrar dos seus filhos. No momento que elas estão sendo levadas para o hospital, ela fala: "Ô filho, na geladeira, deixei lá um lanche para você. Não esquece." Existem pessoas assim, irmãos, que pensam mais no outro do que em si próprio. E pessoas que, mesmo em momentos tão terríveis, ainda se lembram daqueles que eles amam. E Jesus Cristo estava ali pendurado na cruz. E não estava pendurado de qualquer jeito, as suas mãos estavam cravadas. Os seus pés também, só existia uma pequena rampa, onde Jesus podia colocar o seu pé ali para poder apoiar todo o peso do seu corpo. E as suas mãos, existiam pregos, e não eram pregos lisos e cromados, não, pregos sujos que entraram em suas mãos e rasgaram a carne de suas mãos e de seus pés. Então, o sofrimento de Jesus foi imenso. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Jesus não praguejou ou amaldiçoou palavras de morte, mas sim falou palavras de vida e de salvação para pedir: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está lá em Lucas capítulo 23, 34. Ele poderia suplicar a Deus pelo juízo sobre aqueles que escarneciam dele, mas pronunciou palavras de vida, anunciando ao ladrão que estava ao seu lado, dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Ele trouxe palavras que trazem esperança para todos os seres humanos. Até o mais cruel e lastimável pecador que não sabe como sair dessa cruz para, com fé, reconstruir a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo. Aquele ladrão havia começado o dia crucificado pelos seus erros, desesperado e sem esperança. Ele morreria, era uma questão de tempo. Mas Jesus deu-lhe, por misericórdia e graça, a salvação. Ele resolveu o maior de todos os problemas daquele homem e da humanidade. E aqui nós respondemos aquela primeira pergunta que nós colocamos: que solução é essa? É a solução para o maior de todos os problemas dos seres humanos. Em João capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O maior problema do ser humano, irmãos, não é a política ruim, porque existe política boa. Nós fazemos política a todo momento. O meu filho está insistindo para eu comprar um negócio para ele, ele fica ali insistindo. Eu falei: cara, não adianta, você não está fazendo uma boa política, né? Melhore os seus argumentos. Então existe boa e má política. O desemprego não é o nosso maior problema. As doenças não são os nossos maiores problemas, a violência ou a pobreza, mas sim a condenação de Deus por causa dos nossos pecados. E aqui eu quero abrir um parêntese, que eu não estou colocando esses problemas como algo que sejam insignificantes. Não, queridos, eu sei o que é uma doença na família, eu sei o que é um desempregado na família, eu sei disso tudo. Nós somos seres humanos, todos nós já passamos pela maioria desses problemas. O que eu estou dizendo é que esses não são os nossos maiores problemas. Nós precisamos ter foco, nós precisamos saber em quem votar, nós precisamos correr atrás de um bom emprego, nós precisamos ir ao médico periodicamente, principalmente os homens, né? A gente foge de médico. Eu fugi do meu cardiologista e eu tenho que voltar para ele. Né? Que a gente fica enrolando. O homem é assim, a mulher não, ela vai e ela procura se precaver mais do que os homens. Eu não estou dizendo que nada disso não seja importante, é importante. Nós temos que olhar para isso com cuidado, mas principalmente para a condenação eterna, para o destino de nossas almas. Por mais que resolvamos todos os nossos problemas,
como os citados acima, mas não resolvermos o problema do pecado, tudo terá sido em vão. A nossa vida terá sido em vão. Não importa se eu morrer novo ou se eu morrer aos 100 anos, na cama, como um passarinho. Sem crer em Jesus, eu estarei condenado. Não importa. O ladrão, ele começou o dia condenado e no final ele terminou salvo em Jesus Cristo. Seria esse o seu caso? Eu não sei. Você sente o peso do pecado que está colhendo os frutos desse pecado em sua vida? Você não sabe como descer dessa cruz do pecado? Se este for o seu caso, deixe-me dizer uma coisa para você. Jesus tem uma palavra de vida e salvação para você hoje. E se a maioria daqui já é crente, já é salvo em Jesus Cristo, Jesus tem uma palavra de vida para você também. Porque muitas das vezes a gente desanima durante o processo, e a vida é um processo. Cada dia tem um desafio novo, cada dia tem alguém para a gente falar de Jesus, cada dia tem um novo, uma coisa nova para que nós possamos desbravar, e cada manhã é uma nova oportunidade para que nós possamos nos lembrar que Jesus está falando palavras de vida para você hoje. E tudo isso por causa da vida e obra dele, que morreu na cruz por nós. Tudo que nós cantamos aqui nessa noite, tudo que nós ouvimos falar, isso tudo só é possível porque Jesus um dia morreu na cruz por nós e ressuscitou, irmãos. Só é possível por causa disso, porque senão nós estaríamos perdidos e condenados eternamente. As consequências do pecado poderão perdurar, mas o perdão lhe será dado. Essa salvação que te permitirá viver em fé, esperança e amor poderá ser lhe dada ainda hoje, agora. Voltemos aqui ao texto em Lucas, capítulo 23, versículo 33, fala assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Ainda bem que a Bíblia não fala, né, quem era o da esquerda e nem quem era o da direita, né, irmãos? Porque senão ia ficar complicado no mundo político que nós vivemos hoje. E eu juro que eu procurei quem é o da esquerda, quem é o da direita, né? Mas Deus é tão bom que ele não permitiu, e não existe nos evangelhos nada que fale isso. Algumas pessoas até falam por aí, mas na Bíblia Sagrada não diz que o ladrão que estava na esquerda era um ou outro, na direita era um ou outro. E eu agradeço muito a ele por isso. Vamos refletir um pouco sobre esses malfeitores? Nós veremos, primeiro, a situação do pecador, e segundo, a salvação do pecador. A situação do pecador é a seguinte: ela nos mostra que ali nós tínhamos homens malfeitores, violentos, cruéis, e alguns estudiosos concluem que eles talvez fossem da mesma facção criminosa. E eu li em alguns textos que Barrabás, ele era, agora me veio o nome da subfacção, que eram os sicários, né? Eu acredito que ele fosse um sicário, mas aí isso aí já é uma opinião minha. Ele era um zelote. Agora veio aqui a mente. Porque dentro dos zelotes existiam os sicários. E os sicários eram aqueles que andavam com adagas, né? Quando passava um romano perto dele, ele usava a adaga. E muito provavelmente Barrabás tenha sido um zelote. E eu acredito, isso aí já é uma opinião minha, né? Quem não quiser acreditar, não acredita, é algo que eu acho, que ele era um sicário, mas isso aí é só uma opinião sem base teológica nenhuma. Nós vemos em Marcos, capítulo 15, versículo 7, que diz o seguinte: havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido suicídio. Eles eram amotinadores e seriam crucificados juntos, lado a lado. Lembre-se, Jesus estava ocupando o lugar de Barrabás. E eu acredito que aqueles homens, aqueles três, se Barrabás fosse crucificado, eles faziam parte de uma mesma facção criminosa. Por isso eles estavam sendo crucificados juntos. E aí, tiram Barrabás e colocam Jesus no lugar de Barrabás. Observem outra coisa. Um possível jogo de palavra no nome de Barrabás. Barrabás significa o filho
do Pai. Ou seja, Bar Abás, Abba, Bar Abba. Abba que nós falamos em muitas das nossas orações, que significa paizinho, significa pai. E Barrabás significava filho do pai. E aí eu me lembro que uma vez eu estava em um lugar e tinha um menino que a gente conhecia, o nome dele era Neto. E aí eu falei assim, falei para a Cris, ô Cris, cadê a avó do Neto? Né? Aí ficou até engraçado, né? A avó do Neto, que realmente o nome dele era Neto. Cadê a avó do Neto? E o filho do pai era Barrabás. E outra coisa que eu acho também interessante, às vezes eu estou conversando com as crianças sobre inglês, né? E eu fico falando assim, caramba, o inglês é interessante, né? Olha só, nós recebemos muitas palavras do inglês. Nós trouxemos palavras que hoje fazem parte do português. E assim como aqueles que estavam ali ouvindo em aramaico entendiam filho do pai, né? Aqueles de língua inglesa, eles entendem coisas que nós entendemos de outra forma. Por exemplo, se eu falar assim, meu computador é o Windows, o meu celular é da Apple, o meu Bluetooth parou de funcionar. Então, eu estou falando aqui palavras que, para mim, não tem muito sentido. Bluetooth, Windows, né? Apple. Agora, o americano deve ouvir assim, olha, o nativo da língua inglesa. O meu computador é janela. O meu celular é maçã. O meu dente azul parou de funcionar. É muito estranho, né, irmãos? Mas é a língua deles, e eles entendem assim, o meu dente azul parou de funcionar. Mas que coisa é essa, né? É porque nós trouxemos essas palavras para nós e a gente não pensa nisso, né? Meu computador é janela, o computador é Windows, é o estrangeirismo, né, que trouxe essas palavras para nós. E assim como eles entendem corretamente, janela, Windows, janela, Apple, maçã, Bluetooth, dente azul, aqueles que estavam ali ouviam, filho do pai, em aramaico. E aí, queridos, é que vem a pergunta. Vocês querem o filho do pai terreno ou vocês querem o filho do pai celestial? Vocês têm os seus corações no que é passageiro ou vocês têm os seus corações naquilo que é eterno? Era essa a indagação que estava sendo feita àquelas pessoas e à humanidade. Quem que você quer? Você quer o filho do pai terreno ou você quer o filho do pai celestial? A multidão ouvia em aramaico, Barrabás. E eles sabiam o que isso significava. Mas havia um problema, o povo escolheu errado. O povo geralmente escolhe errado, né? E isso é algo bem interessante, né? A voz de Deus não é a voz do povo, jamais. O povo escolhe muito errado, irmãos. Falta de sabedoria, falta de entendimento, falta de discernimento, vai sendo levado pela massa. E isso não é só o povo brasileiro, o povo em geral, é complicado isso, quando as pessoas se juntam. Em Mateus, capítulo 27, do 39 ao 44, eles nos informam que Jesus era atacado por palavras de escárnio por toda parte. Até mesmo o ladrão perdoado, no começo ele zombava de Jesus. Até mesmo aquele que depois de um tempo pendurado ali na cruz, conseguiu entender o que Jesus estava fazendo ali, que ele era realmente o Filho de Deus. Ele no começo ele zombava, ele não entendia. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Em Lucas, diz que o ladrão ele pediu perdão. Já em Mateus, diz que no começo ele também zombou. Ele também zombou de Jesus. E essa crucificação e essa zombaria,
ela não foi por acaso. Vejamos em Atos capítulo 4, versículos 26 ao 28. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tudo aquilo que estava acontecendo ali no Gólgota, tudo aquilo tinha sido predeterminado por Deus. Nada ali foi por acaso. A posição de Jesus no meio dos dois malfeitores, o jeito que ele foi crucificado, o fato de não terem sido quebrados nenhum dos seus ossos do seu corpo, tudo isso já estava sendo predito por Deus na palavra de Deus no Antigo Testamento. Há 700 anos antes daquele oficial romano, Pilatos, ter declarado a sentença, Deus já dizia que isso iria acontecer lá em Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Foi isso que Jesus fez. E é aí que vem aquela segunda parte que eu havia falado logo acima, a salvação do pecador. Como é que isso ocorre? Jesus ele fala, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que fez com que aquele ladrão se arrependesse? Ele estava ali pendurado com Jesus, mas ele não conhecia muito bem a Jesus. Ele poderia ter até ouvido falar de Jesus, mas para aqueles ladrões, Jesus era apenas mais outro ladrão que havia sido pendurado ali. Eles não conheciam bem a história de Jesus. E quando esse ladrão, quando esse homem, ele se converte, é porque Jesus é especial, irmãos. Jesus, pelo comportamento dele e pelas palavras dele na cruz, fez com que aquele homem cresce. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Enquanto os outros ladrões estavam pendurados na cruz, xingando, falando coisas terríveis, pedindo clemência, chorando, falando muitas coisas, Jesus estava falando palavras de vida em um lugar de morte. E Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui nós respondemos aquela segunda pergunta do tema. E como isso poderá ser resolvido? Através do perdão de Cristo, que nasce do nosso arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver quem nós somos. E muitas das vezes nós não vamos saber totalmente quem nós somos. Só à luz da palavra de Deus é que nós conseguimos ver que muitas das vezes nós somos mesquinhos. Muitas das vezes nós somos invejosos. Muitas das vezes nós somos cruéis. Muitas das vezes nós somos fofoqueiros. Muitas das vezes da nossa boca não sai palavras de vida, mas sim palavras de morte. E é aí que nós devemos nos arrepender diante de Deus, porque uma coisa que eu tenho percebido, e agora eu estou procurando ler a Bíblia novamente, toda ela, é que Deus ele tem um coração mole. Deus, eu fico vendo o povo de Israel fazendo o que fazia, e quando eles se arrependem, Deus volta e fala, vem para cá, fica embaixo da minha asa. E daqui a pouco aquele povo novamente se rebela e sai, e vai procurar fazer as suas próprias vontades, mas quando se arrepende, Deus traz de volta. E ele traz juízo muitas das vezes, mas é por amor. Não existe pai que não repreenda o seu filho. Por amor. Aquele que ama, repreende. Aquele que ama, chama atenção. As palavras que penetram profundamente no coração humano fazem o milagre da salvação. Foi isso que aconteceu com aquele homem, com aquele malfeitor. Por isso nós precisamos prezar pelo nosso testemunho cristão, porque pelo comportamento de Cristo e pelas palavras de Jesus na cruz, aquele homem conseguiu entender o que era ser salvo. Que solução é essa que Jesus Cristo nos oferece? Ele conseguiu entender isso por causa do comportamento e das palavras de Jesus. Nós precisamos prezar pelo nosso testemunho cristão, aonde quer que nós estejamos.
e pelas palavras que proferimos. Uma palavra lançada, ela não volta mais. E quanta besteira eu já falei, e eu me arrependo de muitas coisas erradas que eu já falei durante a minha vida, irmãos. Porque quando você fala, já era. Você não é mais dono daquilo. Você é dono do que você pensa, e você é escravo daquilo que você fala, muitas das vezes. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, para que assim nós possamos atingir aquele alvo que falamos no início da reflexão. Lembra? Nos tornarmos pessoas que irão falar palavras de vida e salvação, assim como fez Jesus. A nossa postura sob pressão, ela revela muito sobre quem nós somos. E no calor da batalha do nosso dia a dia é que somos colocados à prova de verdade. Eu tenho o privilégio de estar aposentado aos 53 anos de idade e eu não tenho mais muita pressão, irmãos. Eu levo as crianças na escola, levo no inglês, vou no maneco, conheço um, conheço o outro, mas aquela pressão do trabalho, de ter que entregar projeto, de ter que defender projeto diante de homens inteligentes, né? Era complicado aquilo me trazia uma pressão incrível. E era ali que eu via quem eu era, que eu via se eu era preguiçoso, que eu via se eu era maldizente, se eu via se eu era um péssimo profissional. Era ali, na pressão do trabalho, irmãos. Na vida boa, todos somos bacana, todos somos legais, mas é sobre a pressão da vida, do nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nas nossas famílias, é que nós vemos quem nós somos. Concluindo, desse modo, o nosso maior problema já foi solucionado, queridos, o nosso maior problema, através da salvação em Jesus Cristo, porque a solução é Jesus. Em Lucas, capítulo 23, versículo 43, diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação, ela é pessoal. Você estará comigo. A salvação é estar com Cristo. E a salvação é ter a comunhão restaurada com Deus. Quando Jesus fala no paraíso, é porque o malfeitor, aquele que estava sendo crucificado, ele falou: Jesus, quando o Senhor voltar, lembre-se de mim no seu reino. E aí Jesus fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se nós olharmos lá na Septuaginta, no original, no grego, essa palavra, ela quer dizer Éden. E eu não vou querer falar aqui no grego para os irmãos, porque eu não falo grego. Às vezes eu falo, né? Falo, ninguém entende nada do que eu estou falando, né? Mas eu não vou falar grego aqui agora, eu espero que não. Né? Mas no original quer dizer Éden. Essa comunhão que um dia Adão perdeu lá no paraíso, ela será restaurada. E nós vamos ter aquela comunhão novamente com o Pai. Clame por salvação ainda hoje. Não espere amanhã. O amanhã pode não chegar. Lá no Rio de Janeiro, passei de bicicleta em frente onde meu tio trabalhava, e ele trabalhava em um açougue, e eu passei, as crianças ainda falavam: benção, tio. Não sei se hoje fala ainda, né? Falei: benção, tio. Deus te abençoe. Queridos, quando eu cheguei em casa, recebi a notícia que meu tio havia morrido. Aquele tio que eu pedi benção. Benção, né? A gente fala benção, mas é bênção. Benção, tio. Ele havia partido. Não espere o amanhã. Eu não quero colocar medo em você. Eu quero apenas mostrar para você que a vida é breve. Ó, é igual um estalo. Finalizando com a frase de Warren Wiersbe, citado pelo pastor Leandro Peixoto. Aquele ladrão não é um exemplo de um pecador salvo na última hora ou na última oportunidade. Aquele ladrão é o exemplo de um pecador salvo na hora, na primeira oportunidade que ele recebeu. Não deixe passar. Todos os outros problemas poderão ser resolvidos. E mesmo que não seja, esse é o mais urgente. Aceite a Jesus hoje. Não deixe para amanhã. É à noite que a gente vê
Como que a vida é doida, irmãos. Durante o dia tudo é bonito, tudo funciona. E geralmente a gente passa mal à noite. Eu não sei por que isso, é uma loucura. Mas é durante a noite que a gente vê como a gente é fraco. Como a gente precisa de Deus. Que nós possamos nos voltar para Ele. E sempre lembrar de Cristo pendurado na cruz. E se você já é salvo, lembre-se disso. Em todo momento que você puder, lembre de Jesus pendurado na cruz, Jesus morrendo por você, por mim. Eu sei que ele ressuscitou, e isso é lindo, isso é maravilhoso. Depois ele ficou andando com os discípulos por mais 40 dias, ensinando para esses discípulos. Acho que o pastor falou isso hoje, né? É complicado, né, pastor? O pastor fala aqui, daqui a pouco a gente pensa que é a gente aqui que está sabendo dessas coisas. O pastor falou e ficou na cabeça. Mas ele depois ficou andando por 40 dias com aqueles discípulos e ele ressuscitou. Mas lembremos disso, lembremos-nos do sacrifício que ele fez por nós. Existe uma frase no exército que mostra um menino abraçado à sua mãe e que diz assim, olha, lembrai-vos da guerra. E eu falo aqui para nós, não se lembrem da guerra. Lembrai-vos da crucificação de Cristo e de como ele ressurgiu dos mortos para salvar a cada um que está aqui. Vamos dar valor a essa salvação e repartir com outros. Essa era a mensagem que Deus colocou em meu coração. Eu vou fazer uma oração e depois eu passo para o pastor. Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. O Senhor desceu do seu céu, o seu Filho desceu, morreu por nós, pelos nossos pecados, foi humilhado, Pai, sofreu coisas que muitos aqui jamais passaram, jamais irão passar nessa vida, por amor. Nós agradecemos imensamente, Pai, essa salvação que pelo Teu Filho nós temos recebido em nós. E que nós possamos, Pai, deixar o egoísmo de lado e falar desse amor para outras pessoas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao Tom por essa palavra e pedimos que o Espírito aplique isso aos nossos corações. Vamos adorar o nosso Deus e nós vamos encerrar. Essa água é sua, Tom. Olha, de presente para você. Pode levar. Vamos adorar o nosso Deus.